Salve pessoal, aula 8. Então só vamos dar uma passada aqui na folha rápida, né? Nos exercícios mesmo, é ali que a gente vai conseguir aprender aqui a matéria, né? Então a gente tem aqui, para começar a folha, né? Derivadas de funções trigonométricas inversas. Então essas funções trigonométricas inversas, elas foram vistas lá no capítulo 2, né? Lá no final do capítulo 2. São as funções arco, né? Função usada para achar ângulo, né? Na calculadora a gente usa, né, como ela é padrão americano, a gente não usa essa palavra arc, usa, em vez de arco, seno a menos 1, né? Cosseno a menos 1. Então isso daí é a função inversa, a função usada para achar ângulo. Por exemplo, arco seno de 1/2, né? Arco seno de 1/2 é 30 graus, né? É o ângulo cujo seno vale 1/2, 30 graus, mas a calculadora calcula. Bem, essas expressões aqui, elas são usadas de vez em quando, né? Não é tão corrente aí quanto as outras aí que a gente viu, né? Mas tem uma tabela aqui, né? Que vocês vão poder consultar aí quando for necessário. As mais usadas é arco seno, arco cosseno e arco tangente. As outras aí raramente aí elas vão ser usadas, né? E mesmo assim essas daqui são pouco utilizadas. Então é só uma tabela mesmo, né? Tem aqui a função e a derivada dela aqui, né? E tem aqui a condição de existência de x também. Mas isso daí não, em geral a gente já trabalha aí com exercício com a condição de existência já resolvida já. Teorema de Rowley, né? Então é um teorema aí que ele fala que se eu tiver aqui um intervalo, né, onde a função ela se anula duas vezes, anulou aqui, sempre vai ter um ponto intermediário onde a derivada é nula, né? Vai ter um ponto aqui no meio onde a derivada ela vai se anular, né? Então isso daí garante, por exemplo, a existência de aqui um máximo, né? Aqui eu tenho um ponto de máximo onde a derivada se anula. Aqui eu tenho um ponto de mínimo, que a derivada se anula. Aqui é a mesma coisa, aqui eu tenho um de máximo, né? Onde a derivada é nula, né? Então essa é a interpretação geométrica. Teorema do valor médio, né? Então, é matemático também, né? Ele fala que se eu tiver eu tenho aqui uma função tanto de Rowley quanto de valor médio, a função ela tem que ser contínua, derivável, né, em todo o intervalo, né? Mas se eu tenho aqui um ponto A e eu tenho aqui um ponto B, né? Eu tenho aqui a reta que liga A e B. Ó. Essa reta maior aqui, ela liga o ponto, né, de A até B, né? E na verdade o x vale A, né, e aqui vale B, o ponto é AF de A e BF de B. Mas elas ligam esses pontos onde o x varia de A até B. Então, pelo teorema de valor médio, vai existir pelo menos um C, um outro ponto aqui no eixo x, onde eu vou ter uma reta tangente paralela a essa reta aqui, né, essa reta principal. Então, isso daí, geometricamente, né, ela garante algumas condições aí sobre a concavidade, né, concavidade para cima, concavidade para baixo, função crescente, decrescente, que a gente já viu lá no capítulo 7, né, e no 6 também. Para calcular esse ponto do valor médio, né, que essa aqui é a parte mais importante, o que a gente faz, né? A gente calcula a função no ponto B, calcula a função no ponto A. Em geral, o A e o B eles são dados, né? Então você tem o A e tem o B. Então você já tem os dois valores aqui de baixo.
Aí você pega a expressão que o problema te deu e troca o x pelo A e o x pelo B. Aí você vai ter os dois valores aqui de cima. Para achar aqui, né, como a derivada é a tangente do ângulo, né, que é isso que é a interpretação aqui que eu tenho, né? Isso daqui é a tangente. Né? Aqui você teria um triângulo retângulo, ó, né? Essa parte de cima seria o cateto oposto e aqui de baixo o cateto adjacente, né, desse ângulo aqui. E a derivada é a tangente. Então, para achar essa expressão aqui, para poder achar o ponto C, você deriva a expressão que o problema te deu, troca o x por C e joga tudo isso daí nessa equação. Em exercício a gente vai ver melhor isso aí, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia do que está sendo feito ali, né? Você quando pedir para achar o valor C do teorema do valor médio, você vai estar achando um ponto ali no eixo X, onde você tem uma reta tangente que é paralela a essa reta principal aqui, que liga A até B. Basicamente é isso. Em exercício a gente vai ver melhor isso. E por último aqui, o mais importante, com certeza de toda a folha, isso daqui é o mais importante que vocês têm que levar dessa aula, né? Esses tópicos aqui vocês vão aplicar muito pouco do que a gente viu, porém esse aqui não. A gente só colocou aí os outros tópicos que faz parte da ementa e tem que ser ensinado mesmo, mas a aplicação é bem pouca, né? Agora isso daqui não, isso daqui vai ser muito aplicado aí no futuro. É a chamada regra de L'Hopital. Então nessa regra aqui, se você tem duas funções, uma no numerador, outra no denominador, e precisa calcular um limite, você pode aplicar a regra de L'Hopital caso o limite dê indeterminado. Então, por exemplo, naqueles casos lá do capítulo 3, né, onde você tinha a indeterminação 0, 0, infinito, infinito, né, que a gente tinha que racionalizar, tinha que fatorar, colocar em evidência, né, tinha aquelas técnicas lá. Aqueles problemas lá, eles podem ser feitos também por L'Hopital. Então você tem que derivar. Você deriva a expressão de cima, deriva a expressão de baixo e faz a troca. A maioria das vezes é um procedimento mais fácil e simples do que aquele que vocês fizeram lá na aula 3. Lembrar que ele só vale para indeterminação, né, limite indeterminado. Se o limite não for indeterminado, não vale, né? Você não vai aplicar isso em limite que não tem indeterminação. Mas se tiver indeterminação, você usa L'Hopital. Você deriva em cima, deriva embaixo e troca. Ah, por que se é mais fácil, por que não foi ensinado antes? Porque vocês ainda não sabiam derivar, né? Vocês estavam aprendendo o limite e não tinha sido ensinado o derivado. Agora vocês já sabem derivar, então vocês já podem fazer aqueles limites lá de um jeito mais fácil. Da mesma forma, né, eu só estou dando uma passada geral aqui nesse vídeo aqui, né? Só com exercício mesmo para entender, né? Procurem fazer os exercícios, né? E assistir os vídeos aí dos exercícios, que essa aula aqui ela não é difícil não, né? Dessas 4 aulas aí que a gente pegou para matéria da P2, as mais fáceis aí são a aula 5, né? E essa aula 8 aqui, ela também não é difícil não. Então é isso, pessoal.